Bom dia, queridos. Agora esta chamada está sendo gravada. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos, né, sobre a palavra de Deus. E nós vamos dar continuidade sobre os enganos de Satanás nos últimos dias. Nós já discorremos, né, algumas coisas de sexta para hoje. Então, lembrando como Satanás tem agido lá fora no mundo, através das igrejas também cristãs, né, que se dizem cristãs. Ontem nós estudamos um pouco sobre a questão dos milagres. Algumas coisas eu vou responder depois, no tempo que a gente tiver aí de tira dúvidas. Algumas perguntas que ficaram de ontem. E hoje eu quero desenvolver um assunto com vocês que isso tem uma influência muito grande para o mal ao participarmos desse tipo de situação que vai ser discorrida aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica de visualização, que é a meditação, é a oração centrante, e o quanto isso tem impactado a vida de pessoas lá fora e aqui dentro também, né? Nós não estamos isentos dos ataques de Satanás, mesmo porque a maior guerra dele é contra aqueles que têm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, né? Então, há um povo aqui nessa terra onde Satanás está irado para que esse povo não cumpra, então, a obra que nós precisamos cumprir. O som está baixo? Deixa eu aproximar. Só um minutinho. Melhorou? Vou falar mais alto. Então, nós precisamos cumprir dar uma mensagem ao mundo e Satanás, ele vai fazer de tudo para impedir que a mensagem seja dada na forma correta, tá bom? Então, nós vamos aqui discorrer neste engano que parece às vezes tão desapercebido para nós. Então, o meu esposo daqui a pouco já vai colocar os slides. Enquanto isso, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 24, nós vamos ler do 23 ao 27. Vocês vão perceber que algumas coisas eu tenho repetido, né, alguns versículos, para que nós possamos realmente ter isso em mente para o que está acontecendo, e isso é bem importante para os nossos dias. Então, vou começar lendo Mateus 24, a partir do versículo 23. Diz assim: Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que, se possível fora, enganaria até os eleitos. E eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, essa parte aqui do 27, queridos, a forma como Jesus vai voltar, você precisa ter isso bem esclarecido na sua mente através da palavra de Deus. A gente vai ver que um dos enganos de Satanás vai ser nesse sentido. E se você não estiver firmado na palavra de Deus, nós corremos, não, você, eu, nós corremos o risco, então, de sermos enganados. Agora vamos para João 14, versículo 30. Seria importante vocês também acompanharem aí. Jesus diz assim: Daqui em diante eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então, gravem aqui esse versículo. Satanás veio, mas Jesus fala, né? Porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Será que não há nada de Satanás, não há nada do inimigo em nossas vidas hoje? Será que não há nada que pertence a Satanás em nossos lares?
naquilo que nós estamos vendo, ouvindo, assistindo? Será que nós podemos falar essa frase? Vai. Não, vamos ler agora já mesmo. Qualquer coisa a gente retorna nele depois também, porque ele vai ter uma implicação, né? Vamos ler o 13 também, Apocalipse 13. Esse é para vocês decorarem. E ele faz grandes sinais, maravilhas, a ponto de fazer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Que é para a gente não esquecer. E Apocalipse 18, vocês também, muitos de vocês já sabem isso de cor, que diz assim: e depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma voz forte, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, caiu e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Percebam aqui o contexto, né? A gente vai entrar nesse assunto durante aqui a palestra, mas só para vocês já estarem aí familiarizados, você vai ver que a mensagem de Apocalipse 18, ela será dada um pouco antes do derramamento das pragas, né? E aí diz no versículo 5, porque os seus pecados têm chegado até o céu e Deus se lembrou de sua iniquidade. Não sei quantos de vocês já ouviram falar no tema, né? Maitreya, esse é um dos cristos, né, que a nova era está esperando para os nossos dias. É engraçado, queridos, que tem adventista do sétimo dia que nunca ouviu falar nessa questão assim de nova era, do Maitreya, de como Satanás vai personificar a Cristo. Assim, o Maitreya, ele é para algumas localidades. A gente vai ver que quando quando Satanás personificar a volta, né, como se Jesus estivesse voltando, ele não vai poder imitar em todos os contextos. A gente sabe isso pela palavra de Deus. Uma das coisas que ele não vai poder fazer é aparecer no céu como se fosse de uma outra extremidade. Isso vai ser limitado. Mas muitas outras coisas vai ser permitido Satanás fazer. E essa vai ser uma obra de engano para todo mundo. Só que antes disso acontecer, nos nossos dias, Satanás está preparando então uma geração, ele está preparando os reis da terra, ele está preparando o mundo inteiro para receber então esse falso Cristo. E como é que ele faz isso? Será que é tão fácil nós distinguirmos assim aquilo que está acontecendo? Não sei quantos de vocês também já sabem que a ONU, já falei isso aqui numa outra vez, mas a ONU é uma ferramenta para a união de todas as religiões. O ecumenismo é uma ferramenta para que se estabeleça uma nova era, uma nova religião, uma era de paz. E Satanás ele vai fazer parecer que houve uma era de paz em nosso mundo. Então, onde as religiões, nós vamos abrir então mão daquilo que nos divide, daquilo que nos afasta, e nós vamos estar unidos nos pontos incomuns da nossa fé. Isso já tem acontecido em muitas religiões, na nossa também, queridos. Assim, eu não posso dizer de forma geral, mas ao participarmos do ecumenismo, isso é um engano, isso é um engodo, porque o ecumenismo ele está debaixo das diretrizes da Igreja Católica e não o contrário. E no Grande Conflito, Ellen White fala que Roma ela não muda. É como um camaleão, que ele vai
mudando de cor conforme a necessidade e também o ambiente. Então, nós vamos falar um pouquinho, pode passar o primeiro slide? Só para vocês verem o contexto. Então, essa questão da meditação, das técnicas de visualizações, elas têm um papel, uma ferramenta importante. Por quê? Porque através dela, nós nos tornamos um canal para a comunicação direta com os demônios. Você vai ver que isso tem uma implicação muito grande, inclusive na nossa mente. Então, assim, a comunicação com os anjos caídos ou a comunicação com o próprio Satanás não é pouca coisa. Não é algo que nós podemos brincar. Então, e é diferente. É diferente de você estar cometendo alguma coisa fora do seu corpo, quando você expõe a sua mente para que Satanás, então, ele possa ali sugerir pensamentos, ele possa te dar sonhos, ele possa te dar visões. A gente vê que isso está acontecendo no mundo inteiro, não somente eu digo assim, no mundo no contexto religioso e no contexto também não religioso, né? Esse daqui é uma semana de oração, isso não foi recente lá no NASC, não sei se ainda está acontecendo, mas eu quero que vocês observem bem a imagem. De 11 a 18 de maio desse ano, se eu não me engano, né? Na Igreja NASP Engenheiro Coelho. Mas aqui, queridos, está a imagem de uma pessoa. Olha a posição das mãos. Essa imagem é bem conhecida dentro do movimento da Nova Era. É uma pessoa sentada fazendo uma meditação. Então, vamos passar o próximo, depois vocês vão entender mais um pouquinho sobre isso. Esse daqui, tá. A gente vai ver um pouquinho sobre. Não, eu quero que você vá lá na oração centrante. Depois a gente vai ver isso. Talvez aqui muitos não saibam o que é uma oração contemplativa. Não sei se vocês já ouviram falar o que é a oração centrante. Hoje é chamada de meditação cristã. Então, veja que Satanás ele vai mudando, ele vai cristianizando os seus enganos. É um que eu coloquei sobre só a oração centrante. Só um minutinho, queridos. Está mais lá para o final. Aqui, volta. A meditação contemplativa. Então, a meditação contemplativa, ela provém de Inácio de Loyola, surgiu na tentativa de conciliar a vida prática com as reflexões teológicas, numa espiritualidade que ele chamou de contemplativa na ação. Então, Inácio de Loyola, não sei quantos sabem, mas ele teve muitas experiências místicas. E o intuito dele, ele também foi um dos que ajudou a criar a Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus. Então, vocês vão perceber que está tudo interligado. E a Companhia de Jesus ela foi criada justamente para combater a reforma protestante. Então, eles fizeram a contra-reforma. Então, Inácio de Loyola teve essas experiências místicas, e através dessa oração contemplativa, ele dizia que nós deveríamos, então, escolher uma pessoa aqui na Terra que representasse a Deus, e ele faria, então, essa oração contemplativa, usando o nome dessa pessoa aqui na Terra que representa a Deus, que nós sabemos que a Igreja Católica acredita que é o Papa, que ele está aqui na Terra como se fosse o vigário, né, de Cristo. Então, ele desenvolveu essas técnicas de meditação, ou seja, dessa oração centrante, meditação. E com o tempo, queridos, é chamado de exercícios espirituais de Loyola. Então, se você for digitar aí na internet, no Google, você vai ver que tem acampamentos com esse fim, tem finais de semana, tem seminário, tem encontros, ensinando, então, esse tipo de exercício espiritual. Só que se isso tivesse ficado somente lá, então estaria mais fácil de nós identificarmos o erro e sabermos, não, nós não fazemos isso, nós não aceitamos esse tipo de oração, esse tipo de exercício. Só que ela foi se mascarando ao longo do tempo, Satanás foi mascarando, e hoje ela tá no nosso meio, ela está nas nossas literaturas,
eu trouxe aqui para vocês, né, o print da tela, para não ficar dizendo que eu estou falando, mas a gente vai mostrar algumas coisas para vocês. Mas isso não impede que você se aprofunde e busque por você mesmo saber esse tipo de engano. Eu trouxe algumas coisas. Então, e ele escreveu muito, ele tem vários livros escritos sobre esses exercícios espirituais. Aí no próximo slide, aqui, ó, que ela vai dar como que é agora um método cristão, que segue os 4 passos, né? O cristão acolhe a palavra de Deus lendo a Bíblia. E você vai perceber, queridos, que você, olhando assim, você vai falar, Vânia, não tem algo tão grave nisso, né? E aí a gente vai ver o testemunho do Will Barron, que ele fala também sobre isso, porque ele esteve dentro desse movimento, ele participava desse tipo de, né, de exercício espiritual. Então, diz lá, você acolhe a palavra de Deus. A gente faz isso também, né? E o cristão, ele acolhe a palavra de Deus, que é a meditação, e faz ressoar no interior, repetindo um trecho da Bíblia. Gravem isso. Então, você vai escolher um texto da Bíblia, e você vai repetir. E a questão da repetição, ela tem uma função. Ela vai agir como se fosse uma hipnose ao você fazer esse tipo de exercício espiritual. Então, o cristão, o oráculo, né, que é o lactio, meditatio, oráculo, e o outro oratio e contemplatio. Então, aí na oratio, o cristão fala ao seu Criador, dando forma aos gemidos do coração, ou seja, você vai falar a Cristo aquilo que está no seu coração. É uma forma, a gente vai ver isso depois de forma assim tão concreta como isso está acontecendo também na nossa igreja, né? Agora, a contemplação. O cristão estabelece um diálogo que leva à contemplação. Para começar a meditar, então, você pode inspirar profundamente, inflando a barriga e o tórax. A respiração, na meditação, ela é extremamente importante, tá? Para que você possa, então, ter essa, como que eu dissesse assim, você pudesse abrir a sua mente para este momento. Então, a oração, a respiração faz parte. E você vai expirar lentamente, prazerosamente, concentrar-se na respiração e deixar que os pensamentos escoem da mente, queridos. Cuidado com palavras, cuidado com pessoas, cuidado aonde fala que você precisa esvaziar a sua mente. Cuidado. Tem um fundo de verdade nisso, mas não é dessa maneira que estão ensinando que nós precisamos esvaziar a nossa mente. Na verdade, a Bíblia diz que nós precisamos nos esvaziar do nosso eu. E ao esvaziar a mente, você não está se esvaziando do seu eu. Então, aqui diz que você precisa, então, que os pensamentos escoem. Utilizar meditações guiadas, baixando aqui uma playlist e concentrando-se nas palavras. Realizar a meditação em um lugar tranquilo e confortável. Então, você vai perceber também que nós temos a meditação guiada. Um exemplo disso são as apostilas das 40 madrugadas. Eu não sei quantas pessoas aqui já participaram, quantas pessoas já acompanharam, quantas pessoas já leram, mas então uma meditação ali guiada, onde você precisa dessa apostila, onde você faz ali o acompanhamento. Agora eu trouxe aqui para vocês o trecho do livro do Will Barron, aonde ele fala sobre o perigo, né, da meditação contemplativa. É esse daqui, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui, então, eu trouxe para vocês o livro, depois vocês podem, algumas páginas, só tirar o print. Lembrando que eu tenho ele em PDF, eu vou disponibilizar para vocês, e aí vocês podem, ele vai estar assim no PDF, então dá para vocês aproveitarem bastante, quem não tem acesso a esse livro. Então, diz assim, esse aqui é uma pessoa que estava contando para o Will Barron que ele estava num seminário, e um seminário, queridos, um seminário cristão, e o apresentador, ele promove a meditação com incentivo. E ele fala assim: se você passa 1 hora orando a Deus, não seria lógico passar outra hora em meditação? Vocês já ouviram pessoas dizendo, muitas pessoas lá fora dizendo assim: olha,
Você vai estudar a Bíblia, você ora a Deus, aí de repente você, não, Senhor, muito obrigada, aí você levanta, aí você sai, e você não espera Deus falar com você. Deus fala conosco, queridos, através da palavra. Você não vai ver relato na Bíblia de nenhuma pessoa estudou a palavra de Deus, agora ela está assim, agora eu vou esperar para ouvir o que Deus vai falar comigo. O que Deus vai falar com você já está na palavra dele. Já está ali escrito para nós há muito tempo. E a Bíblia foi preservada ao longo da história por Deus. Então, aqui nós temos a forma como Deus se comunica conosco. E aí ele diz assim, né? Vamos continuar aqui. Não seria lógico passar uma hora em meditação para lhe ouvir a resposta? Um bem conhecido operador de milagres de cura também promove a meditação com entusiasmo. Descreve-a como um ato de ouvir a voz interior de Deus. Esses teólogos e pregadores advogam um tipo de meditação durante a qual a pessoa deliberadamente se assenta em silenciosa introspecção, tentando ouvir a voz do Espírito Santo. Antes de explicar por que julgo perigosa essa assim chamada meditação cristã, acho conveniente considerar a natureza da meditação introspectiva. E aí ele vai falar. Num seminário da Nova Era, agora está aí grifado para vocês em vermelho, era apresentado por um palestrante cristão. Ouvi a declaração de que os seguidores da Nova Era entram num estado alterado de consciência quando meditam. As ideias de que a meditação é um estado alterado têm sido expressa por outras pessoas envolvidas com cultos orientais. Então, aqui ele está corrigindo essa ideia. Nem sempre as pessoas, queridos, nem sempre os cristãos que fazem parte, ou seja, fazem esse exercício, eles têm um estado alterado de consciência. Nem sempre eles vão ter experiências místicas. Por isso que esse tipo de engano, ele passa desapercebido no nosso meio, e é no meio desse, tá? Porque nem sempre você vai ter esse tipo de experiência mística. Então, agora ele está corrigindo. Aí, no seguinte, ele fala assim, a pessoa não vai ter sempre esse estado místico, né? De vez em quando, as pessoas podem realmente ter experiências místicas durante a meditação. E terão passado por um estágio tangivelmente alterado de consciência, com base em minhas próprias experiências, entretanto, e pelo conhecimento da experiência de outros seguidores na nova era, essas vivências místicas não constituem a norma. Com efeito, sei de seguidores da nova era que meditam durante anos e nunca têm uma experiência mística. Em minha avaliação, a meditação é tipicamente um estado especial de relaxamento e não um estado de consciência alterado. Agora, na parte aqui em vermelho, que vocês prestem bem atenção, ele diz assim, ó, faço essas observações. Nossa, muito. Não entendi. O áudio está baixo? Tá travando também, Vânia. Tá oscilando muito. É que a minha internet, querida, ela mudou sozinha. Está com vida própria. Vê se melhorou. Baron está dizendo. Quando ele participava da Nova Era, pela experiência deles, pelo relato de Internet mesmo. nem sempre você vai entrar num estado de consciência alterado e nem sempre você vai ter uma experiência mística. Então, quando você pratica isso e nada acontece na sua vida, tanto lá na questão da nova era como na nossa, isso passa para nós, não, isso realmente, Vânia, não tem problema. Você está ali estudando a palavra de Deus, mas olha o perigo, né? Então, ó, eu vou ler um pouquinho antes, diz assim, ó, faça essas observações, porque os cristãos costumam crer que a meditação é boa, enquanto não se processa no estado místico. Isso já é para o cristianismo. Então, nós adotamos isso, achamos que não tem problema, se você não entrar para um lado místico.
E a gente vai ver que isso é um engano. Como a maior parte da meditação da nova era não é mística, o argumento se torna inválido. Se a meditação não é estado místico, por que é inapropriada para os cristãos? O perigo da meditação introspectiva jaz no fato de que o meditador está pronto e aberto para receber uma entidade angélica que implanta pensamentos, ideias e impressões na mente. Então, é nessa parte que eu gostaria que vocês fixassem. Queridos, Satanás, ele tem o poder de implantar na sua mente, a partir do momento que você abriu portas para isso. Então, uma forma de abrir portas para Satanás agir diretamente na sua mente é esse tipo de meditação cristã. E você não vai nem perceber, você vai achar que esses pensamentos, eles são seus. E, na verdade, eles foram, então, colocados na sua mente por uma entidade, ou seja, um anjo caído. O próximo que eu... Aqui. Aí ele contando, né? Quando o Caminho Iluminado se tornou um falso grupo cristão, nosso ritual de meditação oculta foi abandonado. E em seu lugar praticamos um tipo de meditação agora com imagem que parecia bem cristã. Vê se vocês conseguem ver algum problema nisso. Olha lá. Por exemplo, simplesmente visualizávamos a cálida luz solar brilhando sobre nós enquanto nos imaginávamos sentados num belo jardim. Começavam então as instruções. Aqui é uma meditação guiada. Convide a Jesus Cristo para o seu jardim. Ele é o seu protetor contra as influências malignas. Converse com ele, fale sobre as suas necessidades, peça-lhe qualquer coisa que o seu coração deseja. Para encerrar a meditação, éramos incentivados a orar ao Pai Nosso, orar ou o Pai Nosso, ou de forma alternada, essas palavras: Pai, eu sou seu filho. Meu nome foi escrito no livro da vida antes que fossem lançados os fundamentos da terra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. O ritual era muito enganoso. O cristão comum provavelmente não faria nenhuma objeção séria acerca das frases usadas, mas esse procedimento de meditação era um produto de Satanás, destinado a levar pessoas a aceitarem a voz de demônios disfarçados como sendo a voz do Espírito Santo. Com esse tipo de atividade devocional espúria, o enganador tenta desencaminhar até mesmo os escolhidos. Então, você olhando de forma superficial, praticamente você não vê nada errado com isso. E esse tipo de oração aqui, ele é praticado dentro da sala 57. Não só dentro da sala 57, mas em outros lugares também. Eu mesmo já tive em algumas programações da igreja, aonde nós somos convidados a fechar os nossos olhos, foi colocada uma música de fundo, e agora vamos meditar no Salmos 23, e a pessoa lá na frente falava, se imagine entrando nos verdes pastos, uma porta se abrindo. Então, agora imagine, Jesus é o seu pastor, queridos. Nós não temos nenhum tipo na Bíblia, nem no espírito de profecia, onde os apóstolos faziam esse tipo de oração, e onde Ellen White também, os nossos pioneiros, faziam esse tipo de oração. Nós não temos nenhuma recomendação. E vocês vão ver que não é algo que você olha assim, Vânia, que diabólico, não vamos fugir. Queridos, é sutil. Você vai pegar em aqui, você pegou algo da natureza, você imagina um sol brilhando sobre você, agora você está entrando num jardim, essa luz está te aquecendo, agora você vai abrir o coração para Jesus, vai pedir para eles, falar das suas necessidades. Então, não tem algo assim, a princípio, que você não consegue detectar logo de cara. No próximo, diz assim, ó. A meditação, o objetivo da meditação introspectiva, né? A meditação introspectiva pode ser vista como um canal aberto, uma linha direta para a mente de Satanás. Quantas pessoas, queridos, em nosso meio e também fora do nosso meio, tiveram aqui a sua mente aberta
porque abriram a porta para Satanás entrar na sua mente e agora você recebe sugestões e você acha que você está tendo sugestões do Espírito Santo. Na verdade, quem está falando com você é uma entidade, é um anjo caído. Então, eu falo isso de alerta. Muitas pessoas podem se sentir ofendidas, queridos, mas é aquilo que nós temos, é o que está escrito, e a gente vai ver depois num texto onde Ellen White fala do mesmerismo, da questão da hipnose, o quanto isso é grave. Você abrir a porta para que Satanás atue na sua mente, isso é extremamente grave. E se isso não fosse uma ferramenta tão importante para poder avançar o movimento do anticristo, ou seja, preparar o mundo para o anticristo, por que é que Satanás estaria tão preocupado em colocar isso dentro das igrejas, né? Aqui diz assim, ó, sem dúvida, a maioria dos pregadores que a promovem são sinceros, mas ainda assim enganados ou em perigo de tornar-se agentes de Satanás, se é que já não o são. Para mim, a correta prática devocional cristã que a Bíblia incentiva a estudar a Escritura e orar fervorosamente. E aí ele vai discorrendo aqui no próximo. Pode passar o próximo? Esse eu li já, a meditação introspectiva. Aqui, em lugar disso, considerando o contexto, o uso do termo meditação na Bíblia, aqui ele vai trazer o termo meditação na Bíblia, ele traz o que significava, porque quando ele era do movimento da Nova Era, ele quis usar a Bíblia para provar que a meditação que eles estavam praticando era uma meditação que a Bíblia aprovava. E ele vai falando aqui, ó, o termo meditação na Bíblia sempre evocava, nas pesquisas dele, o significado de refletir sobre a palavra escriturística de Deus, ou sobre as qualidades divinas dele. A maior parte das referências encontra-se no livro de Salmos. Em todos os casos em que o salmista usa o termo meditação, refere-se à sua contemplação intelectual das Escrituras e de modo como revelam o caráter de Deus. Um exemplo. Eu meditarei nos teus preceitos, Salmo 119, 78. O contexto nunca deu a entender que Davi estava ouvindo diretamente a voz de Deus. Não era isso que estava dizendo a questão da meditação. Nenhum profeta sequer do Antigo Testamento comentou que se havia sentado em silêncio, esforçando-se para aquietar a própria mente, a fim de ouvir a mensagem proveniente da voz interior de Deus. Em todos os casos de comunicação com os profetas, deixa eu ver aqui, Deus tomou a iniciativa e abordou diretamente seus portas-vozes. O próximo slide. Aqui. Não, pode voltar para a gente comentar. Então, assim, quando ele foi fazer esse livreto para convencer, porque agora ele estava dentro do cristianismo, ele percebeu que, biblicamente, não sei se está travando aí para vocês vão me sinalizando, a palavra meditação não era algo onde ele ouvia. Ou seja, quando Davi meditava na lei de Deus, ele meditava nos 10 mandamentos. Então, era de uma forma racional. Não tinha nada de vãs repetições. Vãs repetições, a gente sabe que a Bíblia condena isso. Jesus, quando ele vai nos ensinar a orar, a oração do Pai Nosso, ele fala, não useis de vãs repetições. Ah, não, mas aí vocês vão ver que ela está mascarado. Não, Vânia, mas é para você memorizar. Queridos, você pode pegar um versículo bíblico, você pode escrever ele, você pode pôr na geladeira, você pode ouvir versos para cantar, você pode memorizar ele de inúmeras formas. Mas no momento da sua comunhão com Deus, qual a necessidade de você pegar um versículo da Bíblia e ficar repetindo um único versículo? E a gente vai ver o perigo disso agora, agora vocês já vão, por si próprios, ser capazes de identificar isso. Então, agora, no próximo slide, isso daqui eu tirei do livro da Elisa Biasi, não sei quantos de vocês conhecem o livro. Vou mostrar aqui a capa para vocês. Infelizmente, eu comprei esse livro quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Porque fala num contexto de saúde. E eu achei pertinente, né? Nós propagamos essa mensagem também de saúde e comecei a ler.
E aí, quando eu estava lendo, eu me deparei com... Não sei se vocês estão conseguindo identificar na página de vocês aí, mas vocês depois podem dar um print e pode dar um zoom. Então, aqui ela diz assim, ó, exercícios que acalmam e revitalizam o corpo sobre o cérebro. Eu vou ler uma página anterior, mas vocês vão entender, né? A parte importante vai estar aí nessa página que está essa mulher, mas diz assim, ó, enche os pulmões com ar inalando pelo nariz. Veja a questão da respiração, que é ensinado nos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, e ele se repetindo aqui, a respiração sempre faz parte da meditação contemplativa, dos exercícios espirituais. Então, ela diz, enche os pulmões com ar inalando pelo nariz. Perceba a parte baixa do abdômen, dilatando-se com o auxílio do diafragma. Encaminhe esse ar até a parte média dos pulmões e depois a parte alta dos pulmões. Segure o ar por alguns segundos. Solte o ar em pequenas porções pela boca, sem empolar as bochechas. Agora está aí onde vocês podem acompanhar, lá em cima. Espere um segundo sem ar, recomece. Repita umas 5 vezes ou mais. A questão da repetição é importante, tá? Sempre que estiver sentindo sonolência, indisposição, falta de energia, procure acelerar a respiração. Respire só pelo nariz, inalando e soltando o ar rapidamente, como se estivesse correndo. O crescimento da fé e da natureza espiritual. Aí ela ensinou a técnica da respiração, agora você vai lá. Ó. Você pode trabalhar o desenvolvimento das emoções positivas. Para tanto, basta exercitá-las e alimentá-las. Como exercitar a fé e a natureza espiritual? Para exercitar os músculos, você precisa reservar algum tempo e reconhecer o método. Veja que aqui ela é uma meditação guiada. Exatamente o necessário para exercitar a força espiritual. Tempo. 3 vezes ao dia ou pelo menos pela manhã, mas eu invocarei Deus e o Senhor me salvará. De manhã à tarde e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, veja, usando um versículo bíblico. Método. Escolha um lugar tranquilo. Olha o que a gente leu lá no início sobre o que é a meditação contemplativa, né? Escolha um lugar tranquilo. Entre no seu quarto, feche a porta, onde você pode estar só. Fique numa posição confortável, sentada, com os 2 pés no chão e os braços soltos, ajoelhada, apoiada na cama ou cadeira. Feche os olhos. Quando você fecha os olhos, você entra no mundo da fé, no mundo onde todas as coisas são possíveis. Querido, isso aqui é verdade? Quando você fecha os olhos, você entra no mundo da fé, onde todas as coisas são possíveis. Aí lá em cima, na continuação, você pode respirar pelo nariz, profundamente, soltando o ar pela boca, ao mesmo tempo iniciar a meditação. A Bíblia é um livro extraordinário, cheio de imagens, cheio de figuras. Veja o Salmo 23. Aí quando você vai para a próxima página, vê se eu coloquei aí a próxima. Ô, gente, é aqui. Técnicas para controlar a ansiedade. Mas deixa eu ver. Mas eu quero que vocês, sem ler esse primeiro, vão um pouquinho mais para baixo. Não, eu vou ler, então é isso mesmo. Aqui, ó. Técnicas para controlar a ansiedade. Lá de cima, ó. Lê comigo. 3 vezes ao dia procure um lugar solitário. Escolha uma posição confortável, feche os olhos. Respire fundo pelo nariz, descontraindo o corpo. Mexa os pés, os joelhos, a musculatura da barriga, solte os músculos. Procure ver alguém debruçado sobre você. Na verdade, eu li para você técnicas para controlar a ansiedade, mas ele é a continuação de como exercitar a fé e a natureza espiritual. Então, ó, procure ver alguém forte debruçado sobre você, preocupado com seu bem-estar e sua saúde. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Querido, isso daqui é técnica de visualização. Imagine agora uma porta se abrindo para verdes pastos e águas tranquilas, lugar de farturas, saúde e tranquilidade,
Procure enxergar esse lugar, uma porta se abrindo e você passando de uma situação desconfortável para uma situação boa, feliz. Deixe essa imagem fixar-se em sua mente. Respire fundo pelo nariz e solte o ar pela boca. Abra os olhos. Veja como Jesus tratou esse mesmo assunto e as imagens que utilizou. São Mateus 6, 25 a 26. Procure gravar as palavras do texto. Então, ele vai repetindo 3 vezes ao dia. Procure de novo, então, amanhã à tarde, essa posição confortável, respira, contrai os joelhos e relaxa. Querido, a forma de você contrair os joelhos e relaxar, contrai os músculos da nádegas e, ao mesmo tempo, força a musculatura. Qual posição será que nós deveríamos estar? É parecido, muitos de vocês já viram essa posição, onde você fica com as pernas parecendo na posição de índio. Depois vai ter uma imagem onde você fica nessa posição. Essa posição confortável é uma posição onde as pessoas da nova era, elas usam essa posição para fazer essa técnica de meditação. Aqui não foi explícito, não foi colocada a imagem, mas você consegue entender. Agora eu quero que vocês vão ali nessa mesma página do outro lado, que agora é outra forma que ele vai colocar. Coloca a seta aqui, ó, esse daqui, ó. Ele vai mandar você fazer a mesma coisa, né? Contrai os ombros, a nuca e relaxe. Repita de 2 a 3 vezes. Pense nas palavras que você gravou. Aí ele vai dar um exemplo. Não andeis cuidadosos quanto à nossa vida. Procure ouvir Jesus falando com você. Então, essas coisas elas vão apelar aos seus sentidos. Então, veja, sinta, agora ouça. Olhai as aves do céu. Procure ver muitas aves alegres, satisfeitas, fartas, saudáveis no lugar bom, alegre e farto, onde a mão do Pai está derramando do céu alívio. Imagine, veja o sol, a água, os exercícios, as plantas, o ar, as frutas e alimentos bons. Técnica de visualização. Veja-se no lugar das aves. Retire agora as aves da mente e coloque-se no lugar dela. Querido, que diabólico é isso daqui? As aves estão saindo e você está entrando neste local bom, onde a mão do Pai está operando o alívio, a calma, a ansiedade se vai, sua força de vontade aumenta e a força e o poder do Pai estão abrindo caminhos de tranquilidade e paz. Cada célula do seu corpo está sendo tocada. Não valeis vós muito mais que as aves? Deixai essa imagem fixar-se em sua mente. Respire fundo pelo nariz, abra os olhos. Agora aqui ela diz assim, deixa eu ver se é isso. Aqui. Seguindo, esse aqui é muito importante, queridos. Olha o poder que tem essa técnica de visualização. Enquanto figuras ou imagens positivas e vitoriosas de tranquilidade tomam conta de sua mente, destruindo padrões pré-estabelecidos, rompendo tabus e abrindo caminhos, o poder de Deus opera milagres. Quem é esse poder que está operando milagres na sua vida? Quem é que está tendo acesso à sua mente a você fazer esse tipo de oração? Aí você fala, Vânia, mas está só no livro da Elisa Biasi. Depois a gente vai ver que não. Agora, olha o efeito disso. Aqui mesmo no livro diz, no Will Barron também, nas pesquisas que eu fiz, ela destrói os padrões pré-estabelecidos. Que padrões pré-estabelecidos? Será que nós, como um povo de Deus, temos um padrão de como nós devemos orar ao nosso Deus? Será que nós temos, querido? Será que nós temos um padrão como nós devemos estar na presença de Deus? Será que nós temos um padrão pré-estabelecido daquilo que Deus já nos ensinou, já nos mostrou? Então, agora, isso daqui vem para destruir os padrões pré-estabelecidos. E muitas pessoas praticam esse tipo de oração e elas não estão sabendo
que elas estão, então, sendo um canal para uma entidade tomar conta da mente dela. Se ela tem ciência ou não, queridos, isso não importa para Satanás. A partir do momento que você usa ferramentas que pertencem a ele, você está dando acesso para ele trabalhar na sua mente, porque ele usa de engano. E Deus trabalha com o livre-arbítrio. Então, só que Satanás usa de engano. Mas você ser enganado ainda assim é uma escolha. E por isso que nós precisamos dar uma mensagem a esse mundo. Nós precisamos denunciar esse tipo de coisa para que as pessoas possam despertar deste engano, porque há poder na palavra de Deus, há poder em Jesus para tirar as pessoas desse engodo, deste engano. Agora, outro que eu gostaria de compartilhar com vocês está nas apostilas das 40 madrugadas. Deixa a gente só colocar aqui para vocês aqui. Não, aqui, ó. Aqui está o print eu tirei o print. Eu não tirei o print do nome do pastor, não, mas depois vocês podem pesquisar. Então, vocês vão ver lá embaixo o símbolo, né? O JA, e ali em cima as 40 madrugadas com Deus. Então, esse pastor, ele está dando ali umas orientações, ele vai mandar você ficar em silêncio, olha lá. Se você quiser meditar nas escrituras, você deve dar atenção a elas. Isso significa que você precisará eliminar qualquer coisa que tire sua concentração. Por exemplo, você acha que consegue meditar com a televisão ligada? Isso é um exemplo coerente. Nós também não oramos com a televisão ligada, mas nem sempre nós conseguimos ir a Deus no momento que está em silêncio. Tem momento que nós precisamos recorrer a Jesus, às vezes está aqui no dia a dia, a família fazendo inúmeras coisas, eu preciso ir para o meu quarto orar, mas nem sempre está em silêncio. Mas veja que é o erro misturado com a verdade. As coisas não precisam estar em silêncio lá fora para meditar nas escrituras, mas é preciso que seu interior esteja em silêncio. Você não pode ter distrações interiores. Para ficar em silêncio interior, anote num pedaço de papel o que se passa em sua mente e diga a você mesmo que voltará a pensar naquilo em alguns minutos. Então, dê total e completa atenção à palavra de Deus. Isso aqui é uma técnica também. Queridos, aonde você encontra na palavra de Deus? Para você anotar os seus pensamentos. Ele está falando de forma que, por entre linhas, está escrito para você esvaziar, então, aqui a sua mente. Esvaziar os seus pensamentos. Então, aquilo que está te incomodando, no momento de você fazer essa meditação, você vai anotar num papel e vai deixar isso para lá. Ore, somente Deus pode iluminar seu coração com sua verdade. Então, peça que ele fale ao seu coração sobre a passagem que você acabou de ouvir, ler, memorizar ou estudar. Uma oração que você pode usar encontra-se no Salmo 119, 18. Abra os meus olhos para que eu possa ver e as verdades maravilhosas da sua lei. Personalizem a passagem. Enquanto você medita na passagem, use os pronomes eu, mim, meu, eu mesmo. Coloque seu nome na passagem. Imagine Deus conversando com você pessoalmente, sobre. Deixa eu ver. Ah, tá. Imagine Deus conversando com você pessoalmente sobre ela. Então, agora Deus vai estar conversando com você sobre a passagem que você escolheu. Isso faz parte também do momento a sós com Cristo, que isso é muito divulgado na nossa igreja. E eles usam técnicas de visualização, meditação contemplativa, oração centrante. Então, lembre-se de Deus em sua palavra para mudar sua vida. Pense em que parte da sua vida ele pode querer mudar você. Queridos, que parte da sua vida qual parte da nossa vida Deus quer nos transformar? Eu preciso pensar em que parte Jesus ele precisa me transformar por completo. Agora o próximo, que ele vai falar como você vai fazer isso, né? Não parece mais fácil lembrar-se de coisas ruins do que de coisas boas. Não, aqui é a experiência dele, deixa eu ver, vou voltar. Eu quero só nos primeiros passos.
Aqui, eu gostaria que você, ó, ali em cima ele diz assim, ó, o projeto das madrugadas com Deus é simples. Você acorda e vai direto à fonte ilimitada de poder. Não vai arrumar o cabelo, colocar a roupa, espremer espinhas, é acordar e ir a algum lugar para ler a Bíblia. Meditações diárias, a lição, a apostila e orar. Porque em meio à correria, meditações diárias, desculpa, né? O meu esposo está dando um enfoque aqui. E às vezes a gente pensa assim, meditações diárias, deve ser essas meditações, né? Ellen White não escreveu tantas meditações, a gente não tem essa olhando para o alto, mas só que não é esse tipo. Meditações diárias, então com ali a lição, a apostila e orar. Então aqui é uma meditação guiada. E aí, lá embaixo, no texto 1, ele vai ensinar como você deve começar. E ele diz assim: comece orando, pedindo iluminação para ler a palavra de Deus. Nós temos essa orientação na Bíblia, queridos? Nós temos também essa orientação na Bíblia. Mas sempre vai ser dessa forma, né? Faça seu ano bíblico, leia a lição da escola sabatina. Se não tiver lição, providencie. Então, assim, são algo que, a princípio, você está lendo. Não, Vânia, isso está coerente. Passa para o próximo. Diz assim. Aí agora ele está ensinando, né? Como você deve fazer lá o item 4. Depois disso, ore novamente e peça a Deus que fale agora com você através de alguma passagem bíblica. E abra a Bíblia novamente. Aqui começa o engano. Pode ser no livro de Salmos, Provérbios, Atos, Evangelhos, como você achar melhor. Essa leitura é independente do ano bíblico. É o momento que Deus falará com você através de suas palavras. Aonde nós encontramos esse tipo de orientação? Então, eu vou fechar os meus olhos, vou pedir a Deus que fale comigo através da Bíblia. Queridos, e muita gente usa esse tipo de exercício espiritual e nem sabe que isso é diabólico. Por quê? Satanás também pode te dar versículo bíblico. E é um engano a gente achar que isso não acontece. E eu já vi isso acontecer dentro do nosso meio. A pessoa ora, ela precisa de uma resposta, ela fecha a Bíblia e ela abre a Bíblia e fala: agora Deus vai falar comigo. Isso não é bíblico. Não é bíblico esse tipo de oração. E aí você vai, agora Deus vai falar com você. Deus vai falar com você através agora de uma palavra aleatória. Então, cuidado com isso. E aí, no próximo. Esse daqui, transforme a sua mente. Então, é através. Esse aqui é a mesma apostila, né? É o pastor dando a orientação. É através da leitura de ouvir, memorizar e estudar a palavra de Deus que a mente pode ser limpa. Você pode imaginar a Bíblia como um poderoso detergente. Queridos, ali no início está correto. A nossa mente ela é transformada pela palavra de Deus. Isso é bíblico, mas agora veja a técnica de visualização. Então agora você pode imaginar a Bíblia como um poderoso detergente. É sutil. Então, ó, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Mas assim como uma máquina de lavar seus pensamentos nunca se tornarão limpos se você somente jogar detergente espiritual neles. A Bíblia preenche sua mente com muito boa informação, mas para limpar seus pensamentos e lembranças e para parar de pensar e para pensar na coisa certa, sua mente deve ser transformada. Agora presta atenção nisso. Não coloque apenas boa informação em sua mente. Ligue o botão para a transformação da sua mente. E o botão se chama meditação. Aí lá em cima. Meditação nas escrituras transforma sua mente, mudando verdade espiritual em poder espiritual. A maioria das pessoas, quando ouve a palavra meditação, imagina um guru indiano no alto de uma montanha, vestindo uma túnica, turbante ou uma longa barba branca, sentado de pernas cruzadas com seus olhos fechados, respirando incenso e fazendo um som parecido com Você vê que é uma sátira, mas tem um fundo de verdade. Aí ele coloca: você sabia que a meditação é uma prática bíblica? Até aqui, nesse momento dessa palestra, vocês já conseguem perceber
que a meditação ela não é uma prática bíblica. Essa meditação não é uma prática bíblica. O significado literal da meditação é trazer à tona novamente, como uma vaca ruminando sua comida. Meditação no sentido bíblico significa viver aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Apenas porque você pode ouvir, ler, memorizar e estudar as escrituras, não significa que você tenha meditado nelas. Alguns cristãos conhecem a Bíblia de capa a capa, contudo não têm seus pensamentos no que é certo. Meditar na palavra de Deus faz com que a verdade que está na sua mente mude para o seu coração. Ué, como assim? A verdade que está na minha mente muda para o meu coração? Então aqui ele está agindo através do quê? Das nossas emoções. Não é aqui uma forma racional de você estar estudando a Bíblia. Será que os nossos, vamos dizer assim, eu já perguntei isso, mas eu reforço. Nós não temos esse exemplo na Bíblia, queridos. Isso daqui vem do movimento da Nova Era. E atrás do movimento da Nova Era, vem os jesuítas. Vem lá Inácio de Loyola. Qual era o objetivo dele? Destruir a reforma protestante. A gente não professa que a reforma não acabou até os nossos dias? Se a reforma não acabou, o movimento contra a reforma também não acabou. E Satanás agora, ele está dentro das igrejas, inclusive da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E às vezes eu falo isso, as pessoas ficam lá, Vânia, você está falando que a Igreja Adventista está em apostasia. Queridos, eu não posso dizer todos, porque nós não estamos na posição de juiz. Mas nós podemos sim apresentar as heresias que têm entrado. Se todas as igrejas são alvos desse tipo de heresia, por que a nossa está isenta desse tipo de erro? Nós não estamos isentos. Por isso nós precisamos estudar. E aí isso é apresentado para as pessoas. É um projeto das 40 Madrugadas. Se alguém puder me lembrar, eu não sei se já tem 20 anos ou 30 anos que já tem esse projeto na igreja, mas eu acredito que seja em torno de uns 20 anos. E daí saíram muitos outros projetos, onde a meta deles é esse tipo de coisa, visualizações. Agora, imagina, uma multidão lá fora fazendo esse tipo de oração e muitos professos seguidores da palavra também dentro do nosso meio. Podemos dizer que Satanás está agindo através da mente dessas pessoas. Nós temos líderes, nós temos médicos, nós temos pastores, queridos, é um leque de pessoas que estão envolvidas com esse ministério. Que ministério, Vânia? De propagar o anticristo. Você está enganado nesse ministério, mas não quer dizer que você não está cumprindo o seu papel nessa agenda. Então, nós também estamos sendo preparados, também dentro do nosso meio. Se nós não nos despertarmos, aqui o irmão respondeu, né, de 25 a 40 anos. É isso mesmo, irmão, obrigada. Então, só que ele veio de forma sutil. Isso que eu estou mostrando para vocês agora, nessa apostila das 40 Madrugadas, nas primeiras não tinha isso, viu? Não tinha. Então, ela foi evoluindo com o tempo, conforme nós também fomos aceitando. E por que nós aceitamos? Porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento, porque não está afirmado na palavra de Deus, porque não conhece os testemunhos, e por isso nós somos fácil presa de Satanás. Além de não estarmos arraigados, nós não temos tempo para orar, as nossas coisas, não, assim, a nossa mente, ela não está focada nas coisas do céu. Se você quer saber hoje qual é seu foco, é só você fazer uma reflexão o que você gasta a maior parte do seu tempo. São com as coisas do céu ou com as coisas daqui da terra? Então, só por aí já dá para saber o porquê nós somos enganados. Não tiramos tempo para a oração. Que tipo de oração? Não esse tipo de oração, mas a oração que Jesus deixou o nosso exemplo. A oração onde você abre o coração a Deus, você fala a eles como um amigo, sim, como um amigo, mas ele é o nosso Deus. Ele não é qualquer um. Ele não é o cara lá de cima. Entendeu? Como as pessoas, elas tentam trazer Jesus para a nossa esfera, e no momento a sós com Cristo, eles ainda falam assim, imagine agora quando você vai orar,
Você debruça sobre uma cadeira, agora você imagina que você está no colo de Jesus, e chore no colo de Jesus. Nós devemos chorar, querido, em oração, nos humilhar? Sim, mas será que Jesus está ali realmente materializado? É dessa forma que é nos ensinado? Então, isso são ferramentas que têm aberto a mente das pessoas para aceitar a operação maravilhosa de Satanás. E hoje a gente se pergunta assim, Vânia, mas por que as pessoas aceitam tão fácil? Exatamente por isso. No próximo slide, esse a gente já leu. Deixa eu ver se a gente também já leu. Também, aqui. Não é por falta de conhecimento que o povo de Deus está perecendo agora. Eles não serão condenados porque não conhecem o caminho, a verdade e a vida. A verdade que alcançou seu entendimento, a luz que brilhou na alma, mas que foi negligenciada ou recusada, os condenará. Nós não temos falta de informação. Nós não temos, querido, falta de luz. Mas você está vendo que o porquê nós vamos ser enganados? A verdade que alcançou o seu entendimento, a luz que brilhou na alma, mas que foi negligenciada ou recusada, os condenará. Aqueles que nunca tiveram a luz para rejeitar, não estarão em condenação. O que mais poderia ter sido feito pela vinha de Deus do que foi feito? Luz preciosa brilha sobre o povo de Deus, mas não salvará, a menos que eles consintam em ser salvos por ela, vivam plenamente de acordo com ela e a transmitam a outro na escuridão. Deus chama seu povo para agir. É uma obra individual de confissão e abandono de pecado e retorno ao Senhor que é necessária. Não se pode fazer esta obra por outro. O conhecimento religioso se acumulou, e isso aumentou as obrigações correspondentes. Grande luz tem brilhado sobre a igreja, e por ela eles são condenados, porque se recusam a andar nela. Se fossem cegos, estariam sem pecado, mas eles viram a luz e ouviram muita verdade, mas não são sábios e santos. Muitos não fizeram nenhum avanço no conhecimento e na verdadeira santidade durante anos. São anões espirituais. E em vez de avançarem para a perfeição, olha que triste isso, queridos, estão voltando para a escuridão e a escravidão do Egito. Suas mentes não são exercitadas para a piedade e a verdadeira santidade. Tá, em Testemunhos Seletos, volume 2, né? Ali está a referência para vocês. Então, o que está acontecendo no nosso meio? Nós temos muita luz. Isso a gente não pode negar, mas nós estamos retrocedendo. Nós estamos voltando atrás, queridos. Nós estamos voltando a aceitar práticas que são práticas do Egito. Como que isso pode estar acontecendo com o povo de Deus? A luz está tão clara, mas a gente quer combater a luz que Deus deu para nós. A gente quer voltar para a escuridão. Aí eu gostaria de entrar um pouquinho com vocês em outras coisas também que têm invadido a nossa igreja. Aqui pode voltar esse. A gente lê esse texto, depois entra, que diz assim, ó, os espíritas vão pressionar a questão a fim de entrar em controvérsia com os ministros que ensinam a verdade e se declinarem serão desafiados. Citam as escrituras como fez Satanás em relação a Cristo. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui da relação da meditação contemplativa, eles citam as escrituras. Isso são técnicas espiritualistas, mas a Bíblia não está citada lá, queridos? Está citada. No livro que eu li aqui, da Elísia Biasi, ela não cita os versículos bíblicos, ela cita os versículos bíblicos. E ele diz assim, e eu já vi isso também no nosso meio, examinai tudo, dizem eles, mas sua ideia de examinar tem a finalidade de induzir as pessoas a ouvir suas apresentações enganosas e assistir às suas reuniões. Todavia, em suas reuniões, os anjos das trevas assumem a forma de amigos mortos e se comunicam com eles como anjo de luz. Agora aqui um testemunho, vou abrir para vocês. Não sei quantos conhecem esse livro aqui. Diz assim, A Revolução do Espírito,
Ele é um pastor adventista. Tem muitas coisas aqui interessantes. Eu recomendo a leitura. E ele conta a experiência de um pastor adventista. E ele ficou sabendo desse movimento. Hoje a gente está na terceira onda, né, do neopentecostalismo, né, neopentecostal do movimento. A primeira onda começou já lá na época de Ellen White. Nós temos referências desse movimento, da descida do Espírito Santo, que tem a ver com o movimento da carne santa, por isso é importante, isso não é novo. E aí ele conta que esse pastor adventista foi assistir um desses conferencistas, onde ele fazia milagre, curava pessoas, e ele falou, eu quero ver isso de perto. E aí ele foi lá, e aí ele falou umas palavras da Bíblia, e as pessoas foram tomadas como se elas estivessem sendo queimadas, e elas ficaram paralisadas e ele sentiu algo quente, né, no seu corpo. E esse pastor que estava lá, pastor adventista, sentiu a mesma coisa. Ele ficou paralisado pelo poder que o outro pastor estava exercendo, e durante essa experiência que ele teve, o Espírito Santo veio e falou com ele qual era o objetivo dele. Era o objetivo do Espírito Santo unir as pessoas que estão em espírito e verdade. Ou seja, a Igreja Adventista, nesse contexto, era apresentada como tendo a verdade. Esse movimento pentecostal era apresentado como tendo o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo fala para ele, neste momento, que ele precisa unir esses dois, eles precisam estar unidos, e que é para ele trazer essa mensagem para dentro da Igreja Adventista. E ele fala assim, eu não posso, eles não vão aceitar, e o Espírito Santo, falso Espírito Santo, né, insiste com ele, fala que vai ajudá-lo, que vai dar poder para ele. Só que aí, queridos, o que acontece? Esse pastor, quando ele voltou, né, para a igreja, contou lá a experiência que lhe tinha acontecido, ele não aceitou mais o está escrito e nem as verdades que estavam ali, que ele tinha estudado há tanto tempo. Ele era um pastor. E ele acabou, com o tempo, abandonando a Igreja Adventista do Sétimo Dia para seguir os sinais e maravilhas de Satanás. E esse pastor aqui, ele relata que ele não foi o primeiro e nem é o último pastor a ser enganado e nem a ser enredado pela operação maravilhosa de Satanás. Então, aqui, no momento que você se coloca para assistir esse tipo, quem é que está lá nessas reuniões? Aí você fala assim, Vânia, mas são só algo que está assim dos espíritas mesmo, querido. Hoje o mundo cristão é espírita. Eles acreditam em vida após a morte. Eles acreditam nas manifestações sobrenaturais. Eles têm visões, eles têm sonhos. Eles têm esse tipo de coisa lá. Por isso que eu falo, olha o perigo em que nós muitas vezes estamos incorrendo em falar, não, mas eu quero o dom do Espírito Santo, eu quero o dom de curar, eu quero o dom de ter a visão, eu quero ter o dom de ter os sonhos, de profecia. Então, assim, a gente vai ver que isso tem um contexto, e a gente vai ver o quão perigoso, porque o maior dom do Espírito Santo, lembre-se disso, nos nossos dias, é a transformação do nosso caráter. Então, o maior milagre que Jesus pode fazer na vida da Vânia, na sua vida, eu tenho filhos, é transformar a Vânia, em vez dela falar alto com os filhos, ou em vez dela ter falta de cortesia com os filhos, em vez dela se irar, a maior transformação do Espírito Santo é transformar essa minha natureza. Esse é o maior milagre nos nossos dias. É aquilo que o Espírito Santo ele vai fazer dentro de você, através de você, mas você vai ser um testemunho. As pessoas que elas te conheciam antes e depois de você agora ter o Espírito Santo na sua vida, ela tem que ter os frutos. E eu vejo muita gente querendo as manifestações do Espírito Santo, mas eu vejo poucas pessoas querendo que se cumpra na vida dela os frutos do Espírito Santo, que é amor, é mansidão, é longanimidade. Então, e a gente deveria estar, na verdade, nesse tempo, clamando o poder do Espírito Santo para que nós possamos impactar as pessoas lá fora, neste momento, através daquilo que Cristo fez na sua vida. Cristo fez em mim. Então, a pessoa ela viveu uma vida errada, ela viveu uma vida profana, e as pessoas que conviveram com ela hoje conseguem ver a transformação. E aqui eu quero abrir um parênteses onde nós estamos proibidos também, queridos,
de nos envolvermos em questões de saúde, aonde tem ensinos e práticas espiritualistas. E aí eu quero que meu esposo coloque aqui isso, aqui. Iridologia. Você, por acaso, conhece alguém que seja adventista do sétimo dia que usa essa ferramenta aqui, queridos? Isso daqui é uma ferramenta diabólica. Não, Vânia, queridos, estudem. Por favor, usem o cérebro que Deus te deu. É racional. As coisas de Deus, elas são racionais, elas não são emocionais. Satanás, nos últimos dias, ele vai usar a ciência ao seu favor, a falsa ciência ao seu favor. Não se iluda em relação a isso. E a gente vai ver que a iridologia ela é baseada no Yang Jung, nas trevas e na luz, na energia boa, na energia ruim, no alinhamento dos chakras. E outra coisa, em cada país tem um mapa diferente para você identificar a íris da pessoa. Isso não é usado de forma universal. Então, quer dizer que nos Estados Unidos eles usam uma forma, no Brasil usa-se outra forma. Vamos supor que lá na África usa-se outra forma. Então, assim, por si só, já era algo a ser rejeitado. Mas a iridologia, queridos, ela trabalha parecido com a feitiçaria, mesmerismo, hipnose, quem é adivinhações. Tem coisas que nós conseguimos identificar pelos olhos, sim, a hepatite é uma delas, a deficiência de vitamina A, mas agora dizer que cada cantinho você consegue identificar um órgão, agora outra coisa, a pessoa ao praticar a iridologia e ela trazer a cura através disso, e ela acertar, não quer dizer que isso vem de Deus. Deus diz na sua palavra assim: há só um método de cura, queridos. Aliás, nós temos vários métodos de curas, mas só um que o céu aprova. Qual é o método que Deus aprova? Somente um. Qual é? É aquilo que ele deixou, os remédios naturais, os remédios da natureza. Então, a gente não pode usar esse tipo de método, né? Aí nós temos um outro também que, infelizmente, está até nas nossas faculdades, a acupuntura. Ali já diz, né? A acupuntura é o sistema de energia dos chakras. Aqui você vê o movimento, é o símbolo da nova era. Então, ali representa também energia positiva e negativa, a luz e as trevas. Na verdade, é branco e preto, né? Aqui está branco e uma outra cor avermelhada. E a acupuntura, qual que é o método dela trabalhar? Não estou dizendo que ela não funciona, mas a forma como ela é trabalhada é o alinhamento dos chakras. Então, essa é a base. Então, hoje, dificilmente uma pessoa ela consegue estudar a acupuntura sem ele estar recheado de técnicas que vêm do hinduísmo. E a gente vai ver que isso tem um propósito também. Agora, outra coisa, queridos, ao nos colocarmos, nós que temos conhecimento, nós temos luz. Quando você se coloca quando você busca esse tipo de ajuda, quando você vai buscar acupuntura, quando você vai buscar iridologia, quando você vai buscar também a quiropraxia, a gente vai abrir um parênteses aqui para a quiropraxia, porque a quiropraxia, ela tem um fundamento. Só que você tem que ver quem é que está aplicando. No que essa pessoa acredita, na pessoa que ela pratica a quiropraxia. Então, ela ajuda em muitos, vai alinhar a sua coluna, assim. Só que também tem pessoas que usam a quiropraxia e ela alinha a sua coluna conforme o alinhamento dos chakras. E ela tem lá um mapinha, onde fica as energias positiva, negativa, precisa desbloquear. Quando você se coloca na mão de um profissional dessa forma, sabe o que você fez? Abriu uma porta para Satanás agir na sua vida. E muitas vezes nós não avançamos na nossa vida espiritual. Nós estamos travados. Não gosto muito dessa palavra, né, que é usado muito no coach, mas eu digo assim, nós estamos paralisados. Essa seria a palavra correta na nossa vida espiritual, porque nós abrimos portas, nós demos autorização para Satanás agir na nossa vida. E essas portas, elas precisam ser fechadas, elas precisam ser fechadas no sentido, quando você tem noção de tudo isso, você precisa confessar isso a Deus. Você precisa falar para Jesus, olha, eu participei disso, me perdoe, me tire do poder de Satanás, porque há poder, queridos, há poder, mas você precisa reconhecer, porque você foi lá,
porque você escolheu. E Satanás, ele fala assim para Jesus, ele está escolhendo. O Senhor tem que respeitar. Jesus tem que respeitar o nosso livre-arbítrio. E Satanás trabalha muito com isso, assim como Deus também. Então, se você escolhe esse tipo de coisas para trazer cura para a sua vida, você está dando autorização para uma entidade agir na sua vida. E tem outro também que eu não trouxe aqui, eu esqueci. Quantos adventistas do sétimo dia assistem Laí Ribeiro, queridos? Dr. Laí Ribeiro, ele é espírita. Ele é espírita. Não pense você que você não vai ser influenciado. Aonde está escrito na palavra de Deus? Quando você se coloca em terreno do inimigo, por livre e espontânea vontade que você vai ter a proteção divina. Isso se chama presunção. E a gente assiste, a gente compartilha, mas as pessoas nem sabem. Muitas das coisas que ele fala é correto? É correto. Mas muitas das coisas que ele fala, queridos, aquilo é um engodo. E se a pessoa ela vai aceitando uma coisinha, ela vai aceitando outra, daqui a pouco ela aceita outra, e quando você vê, você já está enredado. Eu não encontro segurança em nós assistirmos e propagarmos vídeos do Dr. Laí Ribeiro. E nós tivemos uma experiência muito pessoal em relação a ele. Meu esposo cuidou do Marcelo Rezende, prestes nas semanas antes dele falecer, e quem cuidou do Marcelo Rezende foi o Dr. Laí Ribeiro. Então, e ele foi indicado para o Marcelo Rezende numa consulta que ele teve com o João de Deus, através de uma voz, né? Então, lá a entidade falou com o João de Deus que ele deveria buscar o Dr. Laí Ribeiro, que ele seria curado. E foi um engodo tão grande que o Marcelo Rezende acabou falecendo. E, infelizmente, a nossa intenção, né, a intenção do meu esposo ao cuidar dele era justamente apresentar para ele a verdade. A gente não sabe o quanto foi absorvida, só Deus, né, sabe o que foi decidido, mas ele conseguiu ainda ler algumas coisas, mas ele estava totalmente enredado na cura espírita. Ele fez cirurgias espirituais e as pessoas, queridos, elas estão desesperadas. Olha essa onda que nós temos, olha esse boom de câncer. Você acha que as pessoas não vão buscar esse tipo de ajuda também? Elas vão, mas Deus deixou um método, Deus deixou um meio. Então, você que trabalha com naturopatia, você que trabalha com os tratamentos naturais, não se enrede, não se aventure. O meu esposo mesmo está terminando uma pós-graduação em fitoterapia clínica. E quando nós fomos procurar essa pós-graduação para ele, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, e ele também, nós colocamos um propósito. Nós não queremos nada que venha desvirtuar aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós entendemos através da palavra do Espírito de Profecia, que está errado. Uma delas são as técnicas que vêm da China, do hindu, que são misturadas com a nova era. E quando a gente foi ver a grade do curso, olha, vamos supor, tinha curso que dava para você aproveitar 20%, 80% eram técnicas envolvidas com o espiritismo. E tem muitos cristãos que se aventuram e usam justamente aquela frase que os espíritas falam: não, eu vou estudar, Vânia, e vou reter o que é bem, o que é bom. Quando se trata do espiritualismo, querido, do espiritismo, nós não temos autorização para fazer tal coisa. Contanto que esse curso que ele está fazendo, graças a Deus, na grade, quando a gente já viu a grade, não tinha, não digo que o professor dele é cristão, mas ele não impõe as suas ideias e ele também não ensina isso no curso em si. Então você tem que tomar muito cuidado, porque Satanás também está fazendo uma contrafação na obra de saúde no método que Deus deixou. Veja que ele vai para todos os lados, ele vai para a cura, ele vai para o milagre, mas ele também está indo para o tratamento natural. Só que é um tratamento natural holístico e místico. E nós não precisamos, querido, de nada que venha do príncipe das trevas. Então, se você não sabia dessa informação, se você não tinha esse conhecimento, não estou aqui fazendo uma crítica e nem te julgando. Porque, graças a Deus, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas, a partir de hoje, se você fez algo nesse sentido, você tem que retroceder.
Você tem que clamar a Deus libertação, você tem que clamar a Deus livramento desse tipo de... como se fosse uma hipnose. E quem somos nós, queridos? Quem somos nós? Para dizermos que temos segurança em estudar com os espíritas e sair de lá incontaminados. Então, vocês podem ver isso aqui na professora, né, na Elisa Biasi. Ela tem um trabalho, ela fez um trabalho excelente, muito bom. Eu não posso dizer assim que tudo dela a gente não pode aproveitar, mas ao ela estudar, ao ingressar nesse tipo de aprendizado, olha como isso tem influência e quantas pessoas ela foram influenciadas através disso. Deixa eu voltar aqui, 6h40, acho que tinha mais um texto da Bíblia. Não, deixa eu ver qual que é. Aqui. Aí a gente leu dos espíritas, né? Agora eu vou ler o último. Tem mais, mas eu vou dar um tempo para vocês fazerem perguntas, a gente conversar. Eu esqueci de falar, queridos, a técnica, o coach, a psicanálise, as técnicas hoje de psicologia, nós temos até tratamento de pessoas, nós temos hoje profissionais especializados em tratar crianças com autismo que usam essas técnicas de hipnose. E assim, é escancarado. E os pais, no seu desespero, porque não querem muitas vezes dar medicação para os seus filhos, eles acabam sujeitando os seus filhos a esse tipo de engano, que é o engano satânico, só que tem uma consequência. Ao você expor o seu filho a esse tipo de engano, você está permitindo que Satanás atue através da mente dele. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. Quando... tá, eu já vou citar. Como é que é o nome dele que escreveu a teoria da evolução? Darwin, desculpa, Darwin. Darwin, ele vem de uma família protestante. E às vezes a gente acha que Darwin não, mas ele veio. Só que quando ele era adolescente, o que aconteceu? Na época de Darwin, se praticava muito a hipnose, o mesmerismo. De Ellen White também, ela condena essa prática. Então, não tinha hoje as medicações que nós temos para fazer uma cirurgia geral, para dar ponto. E muitas pessoas estavam aceitando esse tipo de técnica, médicos usavam isso, enfermeiros usavam essas técnicas de Mesmer para causar uma hipnose nos seus pacientes, para que ele não sentisse dor. E no livro Viagem ao Sobrenatural, o Roger Morneau fala que esse sacerdote, né, a sacerdote de Satanás, mostrou para Darwin mostrou para o Morneau que Darwin, na sua adolescência, por volta dos 14 anos, ele sofreu um acidente e ele foi exposto a essa técnica de hipnose. E foi através disso daí que Satanás teve acesso à mente dele. Ou seja, na sua adolescência, por volta dos 14 anos, e olha os frutos, olha a ferramenta poderosa para o mal que Satanás usou através de Darwin quando teve acesso à mente dele. Então, assim, não é pouca coisa, não é algo que você pode com segurança dizer, não, mas Deus aqui vai me proteger. Se você tem luz, se você tem orientação, nós não temos autorização para estarmos no terreno encantado de Satanás, não importa qual seja a nossa situação. Se seu filho tem esse tipo de problema, você deve procurar os métodos de Deus. E hoje nós temos, então, essa técnica praticamente em tudo. A questão da mente positiva, queridos, vem disso daqui também. Mente positivas, metas, final de semana com Deus, propósito de vida. Ouça hoje o que Deus vai falar com você. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Está tudo no mesmo pacote, bem embrulhado, com papel de presente muito bonito, para atrair principalmente os escolhidos, né? E a gente pode lembrar aqui, para não dizer que eu estou dizendo que a igreja adventista é os escolhidos. Na verdade, Cristo escolheu cada um de nós. Ele morreu individualmente, né? Ele morreu por nós individualmente, mas você tem que aceitar esse sacrifício. Você precisa escolher a Jesus. Você precisa escolher ser guiado por Jesus. Então, a partir da sua escolha, é onde Deus vai poder agir.
Aí diz aqui, ao mesmo tempo haverá um poder atuando de baixo, enquanto os divinos agentes de misericórdia trabalham por meio de consagrados seres humanos. Satanás põe em atuação as suas forças, dominando a todos que se submeterem ao seu controle. Haverá muitos senhores e diversos deuses. Ouvir-se-á o clamor: eis aqui o Cristo, e ei-lo ali, Mateus 25, 20. Por toda a parte será vista a profunda conspiração de Satanás, com o propósito de distrair do dever presente a atenção de homens e mulheres, e haverá sinais e maravilhas. Mas os olhos da fé discernirão em todas essas manifestações prenúncios do grandioso e tremendo futuro e dos triunfos que esperam o povo de Deus. Então, se nós estamos vendo tudo isso acontecendo, nós estamos, então, muito perto da verdadeira, né, da verdadeira chuva serôdia, ela ser derramada sobre nós. Nós estamos muito perto também, queridos, de ver Satanás se materializando aqui neste mundo com os seus anjos. O último, o Faustino mostrou aqui o último texto. Vou ler, gente, o último. Espiritualistas afirmam ter luz e poder superiores. Abriram a porta e convidaram o príncipe das trevas a entrar. Espiritualistas aqui, queridos, eles não está somente no contexto da pessoa estar lá fora, ela se diz espírita. Então, espiritualista, né? Tornando o seu hóspede de honra. E aqui a gente pode usar a palavra até, vou acrescentar, nós podemos estar dentro do cristianismo e sendo espiritualista. Tornando o seu hóspede de honra, aliaram-se aos poderes das trevas que se estão desenvolvendo nesses últimos dias em sinais e maravilhas, que se possível enganaria até os escolhidos. Os espíritas dizem que pode fazer maiores milagres do que fez Cristo, isso eu já ouvi também. Foi esta a ostentação de Satanás diante de Cristo, pelo fato de o Filho de Deus tomar sobre si a fraqueza humana e ser tentado em todos os pontos como deve ser tentado o homem. Satanás exultou e escarneceu dele, blasonava sua superioridade e o desafiava a uma controvérsia aberta. Está no desejado. Então, espero que tenha ficado esclarecidos muitos pontos. Algumas coisas a gente vai responder aqui nos comentários. Mas Satanás, ele não está brincando. E às vezes vai parecer que durante essa palestra, queridos, eu exaltei muito aqui a questão de Satanás, mas não é isso. Nós estamos, o propósito do final de semana é expor os erros que está sendo disseminado por Satanás dentro do cristianismo, do protestantismo e também lá fora, né, com a questão da nova era. Então, nós não podemos estar a par disso, ou nós também seremos enganados. Mas Ellen White diz que não vou saber citar direito, mas eu vou parafrasear, que a alma mais fraca, ou seja, a pessoa mais fraca, quando ela se coloca em oração, quando ela busca Jesus, Satanás treme, porque ele sabe que não há poder nele para destruir essa alma quando ela está, então, entregues a Jesus. Então, aqui eu quis mostrar para vocês o que Satanás está fazendo, mas há poder para nós não sermos enganados. A luz está disponível. Cabe a cada um de nós estudarmos em oração e estarmos baseados no assim diz o Senhor. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos, nós vamos aqui nos ajoelhar. Bondoso Jesus, nós somos gratos a Ti por Tua misericórdia, por Tua bondade, porque o Senhor não nos deixou à mercê dos enganos de Satanás nesses últimos dias. O Senhor detalhou tantas coisas, ó Senhor, que nós não temos desculpas para sermos enganados. Pedimos nesse momento que o Senhor desperte o Teu povo, o Senhor tenha misericórdia da Tua liderança, tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão envolvidas, que através do Teu poder, através do Teu Espírito Santo, essas cadeias possam ser quebradas na vida dessas pessoas. Se alguma vez, ó Senhor, nós nos colocamos em território de Satanás por nossa livre e espontânea vontade, clamamos a Ti perdão, reconhecendo, ó Senhor Jesus, que fomos presunçosos, muitas vezes enganados, mas ainda assim presunçosos. Pedimos perdão e que o Senhor nos liberte,
E ajuda, Senhor, para que nada em nossa vida represente a Satanás. Que nada em nossa casa tenha motivos para Satanás adentrar. Porque nós escolhemos estar aos teus pés. Nós escolhemos, ó Senhor, te servir, porque tu és o nosso único Deus. É o verdadeiro Deus. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Ajuda, ó Senhor, o teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Estamos tão perto de chegar em Canaã. Não permita, Senhor, que esses enganos venham trazer divisão, confusão, abandono da fé. Que não venhamos a retroceder, Senhor, nem por um momento, na luz que nós já temos. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.